A paz do Senhor, meu amado, minha amada. Daremos início hoje ao estudo dos temperamentos. É um assunto bastante complexo. E por que estudarmos os temperamentos? Porque nós fomos criados por Deus com um temperamento específico e muitas vezes a forma como nós fomos criados, as pessoas com quem convivemos, o local onde nós vivemos, vai modificando características desse temperamento. E muitas vezes nós não entendemos as atitudes das pessoas para conosco e até das nossas próprias atitudes para com as pessoas. E por que isso? Porque nós temos um temperamento e esse temperamento muitas vezes saiu do alinhamento com o qual Deus nos criou. Então, o primeiro passo que nós vamos observar, que estudar o temperamento não é para apontarmos os erros, as virtudes das pessoas. É muitas vezes até para que a gente possa se compreender melhor muitas das nossas atitudes e atitudes de outras pessoas que convivem conosco também. Então, nós precisamos pedir o auxílio do Espírito Santo para que ele venha nos trazer à memória as nossas virtudes e as nossas fraquezas do temperamento que nós possuímos. Então, quais são os cuidados que nós devemos ter quando nós estudamos os temperamentos? Sempre que estudarmos os temperamentos, devemos ter alguns cuidados que nos ajudarão no entendimento claro e no julgamento correto do assunto. Primeiro, não tentar discernir o temperamento dos outros. Segundo, não esconder no temperamento que possui falhas que podem ser reparadas. Não considerar um temperamento mau e outro bom. Não entristecer-se com o seu próprio temperamento, porque foi o Senhor quem nos criou com esse temperamento e desejar ter nascido com outro temperamento. Então, a gente não precisa pedir, falar, por que eu não nasci com tal temperamento? Porque foi o Senhor quem nos criou. Nós precisamos o quê? Da ajuda do Espírito Santo para nos orientar o que nós precisamos corrigir na nossa vida, as nossas fraquezas e quais são as virtudes que nós podemos desenvolver dentro desse temperamento com o qual nós fomos criados. Então, uma mudança inicial muito importante. Então, por que nós precisamos pensar nessa mudança muito importante? Para o cristão, no estudo de temperamento, é mudar sua linguagem a respeito da definição de seu jeito de ser. Ao denominar o jeito de ser, que sofre influência do temperamento, não se deve dizer que se possui um gênio. Muitas pessoas falam assim, eu tenho um gênio forte. Eu mesma, quando eu não tinha esse conhecimento ainda, eu dizia, meu gênio é forte. Na verdade, nós não temos gênios nenhum, não. Para o cristão, nós temos um rei que habita dentro de nós através do Espírito Santo de Deus. Gênio é sinônimo de espírito, de demônio, não de temperamento. O salvo em Jesus possui temperamento e não um gênio. E quem não tem esse conhecimento da salvação em Jesus Cristo ainda, também possui um temperamento. E muitas vezes, como eu disse no início, esse temperamento foi modificado de acordo com as características do dia a dia, com as condições que nós vivemos no nosso dia a dia. Então, o que devemos saber inicialmente sobre os temperamentos? Então, para um bom andamento do ensino sobre temperamentos, há algumas coisas que devemos saber de antemão sobre eles. Vejamos, nenhum temperamento foi criado pelo diabo. Nenhum temperamento é mau ou bom em si mesmo. Todos os temperamentos foram criados por Deus. Todo temperamento possui fraquezas e possui virtudes. As fraquezas do temperamento podem ser vencidas pelo controle do Espírito Santo. Em todas as pessoas, há mais que um temperamento e um que predomina sobre os outros. O inimigo pode influenciar e trabalhar por meio das fraquezas do temperamento do homem. O estudo dos temperamentos tem aspectos médicos. Podemos ser mais felizes quando compreendemos nosso temperamento e o entregamos ao controle do Espírito Santo. Então, o que a gente precisa entender? Que nós fomos criados por Deus, que nós temos um temperamento e se há alguma coisa que nós não estamos gostando em nós mesmos, por exemplo, a questão da procrastinação, tem a ver com temperamento? Sim. Tem pessoas que, pelo próprio temperamento, elas já são mais lentas na realização das tarefas. O que pode parecer que são preguiçosas. E nem sempre é isso que acontece. É o temperamento
temperamento da pessoa, que existem algumas coisinhas que precisam ser alinhadas, ajustadas. Já tem aquelas pessoas que são super elétricas e que também muitas vezes se prejudicam por conta disso, porque tomam decisões muito precipitadas. Então, o nosso temperamento, na verdade, precisa de quê? Ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de nós e com ele nós podemos ir ajustando estas coisas. E os psicólogos, né, poderão falar muito melhor sobre essa questão, porque minha formação não é psicologia, mas o pouco que eu sei, vou estar aqui contribuindo com vocês, né, para aqueles que não têm nenhum conhecimento, mas aqueles que têm maior conhecimento poderão deixar os comentários para que a gente possa estar tendo um enriquecimento maior neste assunto. Então, o que é temperamento? O temperamento é a combinação das características congênitas que subconscientemente afetam o procedimento do indivíduo. Isso envolve genes recebidos de nossos avós e pais, uma imprevisibilidade. Em palavras diferentes, temperamento é a natureza do homem que é formada por fatores hereditários e que se encontram profundamente enraizados na pessoa. E uma rápida diferenciação entre caráter, personalidade e temperamento. O caráter é o verdadeiro eu, é o que a gente é. A Bíblia se refere a ele como a essência secreta do coração. É o resultado do temperamento natural, burilado pela disciplina e educação recebidos na infância, pelos comportamentos básicos, crenças, princípios e motivações. A personalidade é o sentimento externo de nós mesmos, que pode ser ou não igual ao nosso caráter, dependendo de quão autênticos sejamos. Em resumo, o temperamento é o que nascemos com ele. E o caráter é o nosso temperamento trabalhado pela formação. E a personalidade é a parte externa de nós mesmos. Muitas vezes nós podemos aparentar uma coisa que realmente não somos. Então aí está a diferença entre caráter, personalidade e temperamento. Nós temos 4 temperamentos que foi dito, né, foi estudado como sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. E nos vídeos posteriores nós estaremos dando uma ênfase sobre cada um deles e vendo algumas características que são intrínsecas a cada ser humano e que está relacionado diretamente ao seu caráter, à sua personalidade e ao seu temperamento. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe você, sua casa, sua família, que você tenha um dia abençoadíssimo e que a mão do Senhor te guie em tudo. E se há algo na sua vida que você tem se incomodado, peça ao Espírito Santo de Deus para lhe orientar, para lhe burilar, como nós vimos neste dia, né? Porque o Espírito Santo, ele tem poder para alinhar, para ajustar todas as coisas em nós. Até breve, até o próximo vídeo. Se está lhe abençoando, divulgue com seus contatos, com seus amigos, com seus familiares. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.